criancinhas são os anjos do Senhor, né, irmão? Ok, irmãos, convido-os para abrir suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. Estamos numa jornada de 3 domingos pela série Ele Voltará. O objetivo é despertar a nossa consciência acerca da volta de Jesus. Um fato bíblico, inquestionável, à luz da compreensão e da pregação dos apóstolos, mas parece que tem ficado fora de moda nesses últimos dias. Esse também era o propósito do apóstolo Pedro quando ele escreveu essa carta. As igrejas às quais ele chama de forasteiros ou peregrinos são localizadas ali ao norte e centro-leste da Ásia Menor, de acordo com a descrição do próprio apóstolo Pedro. Chegamos hoje à segunda etapa dessa série e vamos então hoje dar seguimento, falando a respeito de mais uma porção desse texto que nós estamos considerando entre os versos 1 e 18. Oh, glória! Aleluia! Agora pegou mesmo, né? Pegou no breu, como a gente costumava dizer. Você já ouviu falar da precisão suíça? Quantos já ouviram falar? Aqueles que são jovens há mais tempo, né? É porque essa frase era muito usada na época do relógio analógico. Hoje, pouca gente tem relógio analógico. Nós estamos na era digital. Aliás, pouca gente usa relógio hoje em dia, né? E num país como o nosso, irmãos, onde o atraso e a falta de compromisso com a palavra empenhada são coisas já incorporadas à cultura, infelizmente, onde nós já esperamos que as pessoas se atrasem, que elas faltem com o compromisso, lamentavelmente. Falar de precisão e compromisso com horários parece até coisa de fábula infantil, né? Mas quando se fala em precisão suíça, o título é justificado, porque os suíços são mesmo muito comprometidos com os horários. Eles fabricam os relógios mais famosos do mundo, entre outras razões, por causa da sua precisão. E os trens na Suíça chegam no horário exato e partem das estações precisamente no horário previsto. A coisa é tão precisa, é tão comprometida, que é comum ocorrer em situações em que uma pessoa perde o trem porque chega 10 segundos atrasado na estação. E quando raramente ocorre de uma linha atrasar em 1 minuto na chegada ou partida, isso provoca um constrangimento geral. E creio que nós deveríamos então aprender alguma coisa com os suíços, né, irmãos? Porque pontualidade, comprometimento com horários,
é algo que move o mundo de uma maneira melhor, move o mundo na direção do progresso, né? Mas, mesmo pensando na precisão suíça, ela não pode ser comparada com a precisão do Senhor em cumprir as suas promessas. Existem fatores estranhos, imprevistos, fenômenos naturais que podem levar às falhas, até o compromisso dos suíços com a precisão, mas isso não acontece com Deus, porque Ele não é sujeito às circunstâncias. O apóstolo, Tiago, líder da igreja, escreveu a sua carta, ele diz que, na sua carta, que Deus não sofre mudança nem sombra de variação. Tudo o que Ele faz e tenciona fazer ocorre dentro do seu programa eterno e no planejamento minuciosamente traçado por Ele desde a eternidade. O relógio de Deus é mais que edição limitada, é o único, não existe outro. Nunca atrasa, não adianta, independente de qualquer fator, isso ocorre porque Deus é o Senhor do tempo. Ele tem o tempo em suas mãos. Então é Ele que determina o próprio tempo. E é com essas categorias que Pedro vai trabalhar na porção do texto que nós vamos analisar agora, pela manhã, que vai do verso 5 ao 10 do capítulo 3. Então, vamos ler. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado por tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Pedimos que agora o Senhor fale conosco, nos guiando, nos conduzindo nessa jornada, Senhor, de conhecimento, não pelo conhecimento em si, mas por conhecermos mais de Ti, dos Teus planos e propósitos e da forma como o Senhor revelou a Tua vontade, o Teu querer, através dos Teus servos no passado. Guia-nos agora, Senhor, com a luz do Teu Espírito em nossas mentes e corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. A título de ambientação, irmãos, para que a gente refresque a nossa memória, no domingo passado, nós abordamos os versos 1 a 4 desse mesmo capítulo. Nós falamos que a intenção de Pedro foi despertar a mente esclarecida dos seus leitores sobre verdades que eles jamais deveriam esquecer, que os cristãos jamais deveriam esquecer. Essas verdades têm como fonte aquilo que disseram antigamente os profetas no Antigo Testamento, que Jesus ratificou e que foi consumado nele e entregue por ele aos seus apóstolos para transmitirem à igreja, ou seja, a verdade revelada nas Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, agora para nós, para eles apenas do Antigo Testamento. E nesse aspecto, Pedro destaca a promessa da segunda vinda de Jesus, uma verdade que vinha sendo atacada pelos falsos mestres,
os quais, de acordo com Pedro, vivem em conformidade com as paixões infames do mundo, e em seus corações eles professam uma espécie de religião natural. Eles creem que o universo é imutável, regido por leis naturais e não por um Criador providente e soberano. Então, por causa dessa fé mal informada, mal fundamentada, os falsos mestres zombavam da promessa da segunda vinda. Eles a desacreditavam, afirmando que todas as coisas permanecem do mesmo jeito desde que foram criadas. Portanto, se nada havia mudado até então, por que acreditar que algo haveria de mudar? É o que diz o verso 4, eles dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o princípio, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso significa que Deus não interveio no mundo até aquele momento, portanto, não há motivos para acreditar que Ele vai intervir no futuro da história humana, ou seja, não haverá segunda vinda, não haverá mudança alguma, tudo vai continuar como está. Então, muito menos, eles criam que Deus tinha a intenção de levar esse mundo à consumação e ao fim da sua existência, como agora o conhecemos. E logo, irmãos, não haveria uma segunda vinda de Jesus, porque eles acreditavam que havia motivos lógicos para descrer da segunda vinda. Pois bem, hoje nós vamos partir daí. Como Pedro vai responder a essa afirmação irônica e zombeteira dos falsos mestres? Então vamos ao texto, versículo 5. Ele começa dizendo: acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Irmãos, matéria e forma, tempo e espaço são os pilares filosóficos e científicos que explicam a realidade. A matéria ocupa o espaço e possui forma, e na concepção da ciência moderna e da filosofia natural, o tempo ordena as transformações. Tudo acontece por acaso. O tempo é que determina qualquer alteração, qualquer mudança na realidade. E são esses pilares que formam o tecido da nossa existência. Ou seja, pela ótica científica e filosófica deste mundo, tudo existe e se transforma por meio de processos naturais. Mais ou menos conforme os falsos mestres acreditavam. Contudo, irmãos, Pedro vai assentar um fundamento diferente pelo qual tudo existe e se transforma: a palavra de Deus. A palavra de Deus. Observe que a frase pela palavra de Deus ocorre 2 vezes seguidas nos versos 5 e 7. E no verso 6 nós temos a expressão nesta palavra. E o que essa repetição quer transmitir? Ela quer transmitir uma ênfase. Pedro vai refutar a objeção dos falsos mestres quando eles afirmam que Deus não intervém no mundo, e ele fará isso por meio de 3 argumentos. O primeiro deles é: a própria existência do mundo prova que Deus intervém sim na sua criação. Portanto, há uma falha interna na visão de mundo dos falsos mestres. Eles alegam que a continuidade do mundo, desde que foi criado, mostra que Deus não interfere no mundo. E como é que Pedro vai refutar essa afirmação, essa alegação? Ele mostra que a própria existência do mundo é fruto de uma mudança que Deus promoveu. Onde ele diz aí: eles deliberadamente se esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Para onde Pedro vai olhar com essa afirmação, irmãos? Para Gênesis capítulo 1, versículo 2, primeira parte. Vamos ler juntos? Gênesis 1, versículo 2, primeira parte.
Foi Jesus. A página colou de novo. Solta ela, em nome de Jesus. Pronto. Versículo 2. O que diz aí? Vamos ler juntos? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, é para esse versículo que Pedro está olhando. No princípio a terra era caótica, sem forma, vazia. E a pergunta, ela se manteve assim, irmãos? Sim ou não? Não. Isso quer dizer que ela mudou? Sim. Ela sofreu mudança. E como essa mudança aconteceu? Pela intervenção de Deus. Capítulo 1, versículo 3, onde o Senhor vai determinar ali o princípio dessa transformação. Ele começa dizendo, haja luz, e houve luz. E assim ele vai determinar todas as coisas que criaram o ambiente que nós temos hoje para viver nele. Deus fez emergir os céus e a terra do meio das águas caóticas. Ele fez isso como, irmãos? Pela palavra. Pelo poder da sua palavra. Eu pergunto a você, você já criou alguma coisa com a tua palavra? Eu também nunca criei nada com a minha. Eu sou capaz de destruir, mas de criar, não consigo. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Então, se você ler Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 10, capítulo 1, versículos 6 a 10, você vai ver Deus tirando o céu e a terra do meio das águas. Pedro mostra que os falsos mestres então sustentam a sua alegação por pretexto falso. Eles estão se escondendo da verdade. Eles conhecem a verdade, mas eles sofrem daquilo que a gente chama de amnésia conveniente. Sabe o que é amnésia conveniente? É quando a gente conhece a palavra de Deus, mas finge que esquece para poder fazer os desmandos que a gente faz, mesmo sabendo que estamos errando, pecando, fazendo aquilo que Deus não quer que façamos. Isso é amnésia conveniente. Ele diz que, embora saibam que Deus é o Criador, admitam que a natureza fora criada, eles deliberadamente esquecem para defenderem seus argumentos contra a intervenção divina no mundo. Mas o seu argumento é derrubado e Pedro mostra que assim como Deus interveio no mundo lá atrás, lhe dando forma e criando as condições para que a vida prosperasse, Ele pode intervir em qualquer tempo, desde que isso faça parte dos seus planos eternos. Louvado seja Deus. Amém? Segundo o argumento de Pedro, ele diz que assim como Deus, pela sua palavra, criou o mundo, pela mesma palavra, ele pode determinar a extinção desse mundo. Versículo 6. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Não é o tempo ou qualquer agente criado o que determina as transformações do cosmos, mas o próprio Deus. Significa, irmãos, que matéria, energia, espaço e tempo estão sujeitos à vontade de Deus e aos seus propósitos como Criador. Da mesma forma que Deus havia tirado o mundo, que agora existe, de águas caóticas, com base na mesma palavra, Ele determinou que tudo voltasse ao caos pelas águas do dilúvio. Olha só o que Pedro faz. Ele mostra que Deus pode mudar tudo para o bem ou para o mal, segundo a sua vontade. Isso, irmão, se chama soberania divina. Então, o mundo daquela época e seus habitantes foi totalmente destruído, e Pedro afirma que o mundo daquele tempo foi afogado em água, o que significa que nenhuma porção seca restou, tudo foi submerso. Então, ele claramente enfatiza a soberania plena, o governo absoluto, o controle providente de um Deus sobre toda a sua criação, e ele a fez emergir das águas, no tempo e da forma que o seu planejamento havia determinado,
Mas no dilúvio ele fez exatamente o oposto. Os céus se derramaram, os abismos se romperam, as comportas se abriram e o Criador submergiu tudo o que havia feito nas mesmas águas. Depois você pode ler em capítulo 7 de Gênesis, versículos 11 e 21. Tudo pereceu nas águas. Isso mostra também que os falsos mestres não tinham como sustentar a sua alegação de que Deus não interfere no mundo criado com base na história do mundo, porque a própria história do mundo mostra que Deus pode sim, e não somente pode, mas Ele faz. Deus já fez no passado, porque Ele faz tudo como lhe agrada, Ele exalta, Ele abate, Ele cria por sua graça e amor, Ele destrói pela ação soberana dos seus juízos perfeitos e puros, porque Ele é Deus. E terceiro argumento que Pedro vai destacar é que Deus promoverá ainda uma transformação de proporções maiores, muito maiores, no mundo criado como nós o conhecemos. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, irmãos, esse terceiro argumento ele funciona como uma conclusão em relação aos anteriores, por um lado. Mas, por outro, ele se separa dos demais em relação àquilo que ele descreve, um novo dilúvio por vir. Só que desta vez não será um dilúvio de água, mas um dilúvio de fogo. A terra será mergulhada no fogo, não somente a terra, mas os céus. E esse juízo de fogo, que destruirá não só a terra, mas o próprio céu, é um fato que é assegurado pela palavra de Deus, com base em tudo aquilo que foi profetizado no passado. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento várias passagens que se referem ao juízo de Javé por meio do fogo. Deuteronômio 32, 22, Salmo 97, 3, Isaías 30, 30, 66, 15, 16, Ezequiel 38, 22, Amós 7, 4, Sofonias 1, 18, Malaquias 4, 1. Mas tem um detalhe, todas essas passagens se referem ao juízo divino sobre as pessoas. Mas nada, irmão, se assemelha ao que Pedro descreve aqui. Em nenhum outro lugar da Bíblia nós vamos encontrar a afirmação de que o mundo inteiro e o próprio céu será destruído com fogo, ou seja, o universo como um todo. É certo que Pedro tem em mente aqui o dia do Senhor prometido por vários profetas, mas uma profecia em especial deve ter contribuído muito para essa sua interpretação e afirmação categórica, que é Joel capítulo 2, 30 e 31, que diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. Essa afirmação é segura. Por quê? Porque o mesmo Pedro cita essa passagem na íntegra em outro lugar da Bíblia. Quem sabe onde? Isso mesmo, Atos capítulo 2, 19 e 20. E o que ele faz? Ele conecta essa passagem aos últimos dias, o tempo do fim, o dia de Deus. Ou seja, a afirmação de Pedro indica que ele está interpretando Joel 2 de forma literal. Entende? Outro dado importante aqui é que Pedro destaca que o mundo que agora existe está sendo guardado e reservado para o fogo. Nós podemos deduzir duas coisas dessas afirmações. Primeiro, Pedro ressalta a predeterminação ou a predestinação divina como a causa primária dessa destruição purificadora de todo o universo. Ela não vai acontecer como obra do acaso, como vontade humana prioritariamente. Deus pode usar agentes humanos, sim, mas isso está como parte do plano eterno de Deus.
Segundo, ele mostra que Deus está preservando o mundo para que ele permaneça até o tempo da sua visitação pelo juízo divino. E tudo isso, irmãos, mostra que sim, Deus interveio e intervirá de modo decisivo no mundo que ele criou. E mais que isso, esse Deus que dirige de modo sábio e poderosamente este mundo para um fim pré-estabelecido, ele fará isso no dia do Senhor, que é o dia do juízo, mas também da destruição dos ímpios. Ou seja, não somente a terra e o céu serão destruídos, mas também os habitantes da terra, os ímpios. E dessa maneira Pedro refuta convincentemente a alegação dos falsos mestres de que não haverá segunda vinda porque Deus não interfere no mundo que criou. Ou seja, eles também não podem sustentar uma alegação de que não haverá intervenção de Deus no futuro. Mas, ainda que a defesa de Pedro tenha sido brilhante, permanece no ar uma questão, irmãos. Por que a segunda vinda de Jesus e a consumação de todas as coisas parecem demorar tanto? Não é uma coisa que vem ao nosso coração? Ainda mais quando a gente está passando por um tempo tão difícil como esse, não é? A gente fica pensando, meu Deus, por que Jesus não volta logo? E a gente às vezes até ora pedindo, Senhor, volta logo. Na verdade, pouca gente está orando assim hoje, né? Porque tem muita gente que está pedindo, Senhor, demora mais um pouco, porque eu estou gostando tanto dessa terra, desse mundo. A minha vida está tão boa, está tudo tão certinho, cada coisa no seu lugar. Mas Pedro vai responder porque aparentemente Deus está demorando. Ele vai responder a isso nos versículos 8 a 9. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, lá no início, nós destacamos o uso abundante do verbo lembrar nessa carta. Em toda a estrutura temática, Pedro mantém essa mesma tônica. Ele destaca que os falsos mestres erram em sua leitura sobre o fato, a liberdade, a autoridade e a intencionalidade das intervenções de Deus no mundo criado, porque deliberadamente eles se esquecem da natureza autoritativa das Escrituras, especialmente nas narrativas da criação. Agora, partindo para a fase conclusiva desse bloco, ele adverte aos seus leitores, os crentes, lá do norte e do centro-leste da Ásia Menor, a todos aqueles que viessem a ler essa epístola ao longo dos séculos, a nós que estamos considerando agora que há algo que não devemos esquecer. E o que seria? Ele então vai adicionar dois argumentos que reiteram a vinda do Senhor, só que agora ele não vai mais falar para os falsos mestres, e sim, ele vai falar para a igreja de Cristo. E nós vamos ver. Primeiro argumento, Deus tem o tempo em suas mãos. Deus tem o tempo em suas mãos. Versículo 8. Vocês não devem esquecer, irmãos, que para Deus, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele é o Senhor do tempo, um Deus eterno. Portanto, Ele não é afetado pelo tempo como nós somos. O tempo não determina as suas ações, pelo contrário, o tempo passa no ritmo que Ele determina. Logo, irmãos, nós não podemos antecipar as ações de Deus. Você pode determinar até ficar rouco. Você pode dar ordens a Deus até você se cansar, porque isso para Deus não significa nada. Isso é teologia infantil da prosperidade. Humanismo à moda crente, que quer colocar em nossas mãos o destino das nossas próprias vidas, mas nós não somos donos das nossas vidas. Deus é o dono das nossas vidas.
e ele determina o rumo da nossa caminhada neste mundo. E feliz é aquele que tem consciência disso e se submete a essa determinação de Deus e ao seu governo soberano sobre a sua vida. Então esse Deus pode limitar o tempo de uma calamidade sobre o seu povo, ele pode abreviar os dias, como Mateus 24, onde Jesus disse: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Então, podem se passar anos em apenas um dia, quando Deus decide abreviar o tempo. Por outro lado, ele pode fazer o nosso relógio retroceder. Por que ele fez o relógio retroceder lá atrás? 2 Reis, capítulo 20, Isaías 38, o relógio de Acais, que retrocedeu 10 graus como um sinal de que Deus haveria de responder à oração de Ezequias. Então o dia pode durar um tempo indefinido. 1000 anos podem ser resolvidos num dia. E um dia pode durar 1000 anos. Isso aqui é o quê? Uma linguagem metafórica, hiperbólica, que se refere ao Salmo 90, versículo 4, onde Moisés vai dizer que um dia para o Senhor é igual a 1000 anos. Então Pedro adiciona um complemento: um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que nos parece muito tempo, não é muito tempo para Deus, irmãos. Portanto, se o dia do Senhor ainda não chegou, isso não diz nada sobre o fato de que ele não virá no futuro. Não diz nada sobre isso. Não é um argumento sólido para lançar dúvidas sobre a segunda vinda. Portanto, pense melhor quando você acha que Deus está demorando. Deus não usa um relógio como o seu. O relógio de Deus é preciso. Mais preciso do que o relógio dos suíços. Ele não se atrasa, nem se adianta. Ele faz tudo no tempo que ele determinou, segundo a sua regência perfeita e sábia. O segundo argumento endereçado aos crentes é: o aparente atraso de Deus é, na verdade, uma expressão clara da sua misericordiosa longanimidade. Irmãos, Deus ainda não trouxe a consumação a esse mundo, porque Ele ainda quer salvar pessoas, dentro e fora da igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que está perdida. Veja que Pedro está falando para crentes. E ele está chamando essas pessoas a uma consideração de que essa aparente demora de Deus, na verdade, Pedro a chama de amorosa paciência. Amorosa paciência. Então eu gostaria que você repetisse comigo: Deus não está demorando. O que ocorre é a sua amorosa paciência. E devemos dar graças a Ele por isso, irmãos. Deus deseja que os seus eleitos encontrem o caminho da vida. Que eles se arrependam e creiam em Jesus e com isso sejam salvos. Não é? Não é o que diz o versículo 9? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de qualquer um de nós. Ele tem prazer na vida. Então Ele não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca, por isso Ele mantém a porta do aprisco aberta até agora. Ele é o bom pastor. E quando nós nos vemos ansiosos pela volta de Jesus, essa ansiedade, de certa forma, se torna egoísta, desumana e até pecaminosa, porque nos esquecemos de quantas vidas ainda não chegaram a Cristo e nos esquecemos que nós mesmos temos muita coisa ainda para resolver nas nossas próprias vidas. Porque, meus irmãos, de acordo com aquilo que Cristo fez, nós já estamos prontos. Mas, por outro lado, nós precisamos viver uma vida em conformidade com os propósitos de Deus. Vamos falar sobre isso no domingo que vem. Então, nós nos esquecemos
desses detalhes que Pedro quer nos lembrar e que são essenciais para que vivamos uma vida cristã consciente, autêntica e abençoada. Portanto, irmãos, devemos olhar para cada dia não como um tempo demorado, mas como um tempo de oportunidade. Todo dia de manhã eu agradeço ao Senhor e falo: Senhor, muito obrigado por essa nova oportunidade. Tem sido a minha oração diária pela manhã. Todo dia eu digo: Senhor, obrigado por essa nova oportunidade. O Senhor hoje nos deu uma nova oportunidade. E se acordarmos amanhã, significa que Ele terá nos dado mais uma oportunidade. E o que devemos fazer com a oportunidade, irmãos? Aproveitar. Aproveitar. Então, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados enquanto temos tempo. E para aqueles impenitentes que ainda não conheceram a Jesus, o tempo é dado para que eles sejam convencidos e recolhidos ao aprisco de Jesus pelo arrependimento. Por isso Pedro afirma: Deus não demora. Ele age com misericordiosa longanimidade, com amorosa paciência. Louvado seja Deus. Já tinha pensado por esse lado? Então, irmãos, vamos parar de brincar de que está tudo certo. E se Jesus voltasse hoje, a gente teria convicção do nosso lugar no céu? Porque muita coisa na nossa vida precisa ser resolvida, irmãos. Meu Deus, existem pessoas dentro da igreja e você se surpreenderia se você conhecesse todas elas, que estão na igreja, tomam a ceia todo culto de ceia, participam da comunhão, são membros da igreja, têm carteirinha, são trabalhadores. E são pessoas que têm o coração cheio de ódio, de ressentimento, de mágoas, que não conseguem perdoar as ofensas dos outros, que desejam o mal para o seu próximo, e querem viver como no Antigo Testamento, sabe? Procurando a vingança de Deus contra os seus inimigos. Parece que se esquecem deliberadamente da palavra de Jesus quando diz: amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem. Meus irmãos, isso não é sugestão, não, é mandamento. Mandamento. É por isso que é melhor a gente ler muitas vezes essas passagens nas Bíblias mais antigas, porque elas mostram o imperativo. Orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. É imperativo, irmãos, é uma ordem, não é uma sugestão. Então eu digo para você, hoje é um tempo de oportunidade. E se você está guardando mágoas e ressentimentos no seu coração, resolva isso hoje, enquanto é tempo. Porque Pedro agora, ele vai fazer as suas alegações finais. E nessas alegações, ele nos faz lembrar de uma palavra de Jesus. Nós partimos do verso 5, que responde ao verso 4, onde os falsos mestres afirmam que Jesus não vai voltar. Pois bem, Pedro apresentou seus argumentos que refutaram aquela acusação zombeteira, escarnecedora. Ele também adverte os crentes: não se esqueçam, não se deixem iludir pelos falsos mestres. E agora ele afirma categoricamente: ele voltará, ele voltará, ele voltará, porém ele virá quando ninguém espera. O dia do Senhor virá como ladrão da noite. E Pedro está aqui apenas repetindo o que o seu mestre já havia afirmado diversas vezes nos evangelhos. Mateus 24, 35, 43, Lucas 12, 39. Jesus afirma: fiquem vigilantes, estejam atentos, porque na hora que vocês não esperarem, o Filho do Homem virá, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele virá como ladrão da noite. Essa era também unanimidade na pregação dos apóstolos, a compreensão unânime
O mesmo vai ser afirmado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,2, o Senhor virá como ladrão. Então, irmãos, essa imprevisibilidade quanto à volta do Senhor é a advertência mais séria e inquietante de todas, porque ela nos leva, ou deveria levar, à vigilância constante. É o que faz o dono da casa. Quando ele suspeita que um ladrão está rondando a sua casa, o que ele faz? Ele dorme, ele vigia. E o conceito por trás dessa autoria de Jesus, irmãos, essa frase que se tornou célebre na igreja primitiva, esse conceito era bem conhecido na Ásia Menor. Você tem referências ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, capítulo 16, versículo 15. A cidade de Sardes havia sido invadida 2 vezes por falta de vigilância. O inimigo escalou por um lado dos seus muros, que estava desguarnecido, e surgiu no meio da cidade como um ladrão da noite, ninguém esperava. E a cidade foi tomada. Não é assim que acontece com muitos que nós conhecemos, irmãos? Quantos homens e mulheres que você já atribuiu como homens e mulheres de Deus e hoje estão perdidos no mundo, desviados? Não é crente novo não, irmãos. É crente cascudo, igual a gente. Já está na igreja há muitos anos. Mas com o tempo, o que a gente faz? A gente esquece dos fundamentos da palavra de Deus. E fazemos isso muitas vezes de forma deliberada, para não sentirmos o peso da culpa, do juízo, da acusação que o nosso próprio coração nos impõe. Então Pedro está falando a uma audiência que entende bem as suas palavras. E como será esse dia do Senhor? Pedro vai trazer detalhes na última parte do verso. Ele diz aí: naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Os elementos são as substâncias que compõem o universo. Essas substâncias todas, os astros, as estrelas e tudo que as compõe, os gases, tudo que existe, que forma o universo que nós conhecemos, tudo isso será derretido pelo fogo. Em termos de uma perspectiva atual, só para você ver como isso é fácil de acontecer, pense na bomba de Hiroshima, elevada à enésima potência. Acabou, irmãos. Quando aquele cogumelo subir, acabou tudo. Toda forma de vida será extinta de uma vez. Toda a existência celestial, tudo queimará. Pense na aproximação do Sol em relação à Terra, ou a explosão do próprio Sol, que são possibilidades reais de acordo com as teorias modernas sobre a extinção do universo físico. Os físicos, os cientistas já estão considerando essa possibilidade, sabia? Então não fique pensando que isso daqui é a história da carochinha, porque você vai pensar: poxa, eu fui moço e agora sou velho, mas toda vez que eu olho para o céu ele está do mesmo jeito, eu levanto, a terra está do mesmo jeito, então não haverá intervenção nenhuma, o mundo não vai se acabar. Não se engane. Não se engane. Mas Pedro também fala que a terra e as obras que nela existem desaparecerão. A terra e tudo aquilo que nós fizemos no decorrer dos séculos serão engolidos pelas chamas. Cristo Redentor, o Burj Khalifa, as pirâmides do Egito, todos esses monumentos que o ser humano levanta, ergue a sua própria glória, pelo seu bel prazer, esses ídolos
diante dos quais nós nos curvamos. A riqueza, os bens, as celebridades, a fama, sejam nossas ações no mundo, sejam as grandes construções que tão orgulhosamente erigimos, irmãos, tudo desaparecerá. Como fumaça. Mas, já partindo para a conclusão, uma pergunta nos sobe à mente a essa altura. E os salvos? Se Deus vai destruir com o mundo os ímpios, e Pedro liga o fim do mundo, o juízo de Deus, o dia do Senhor, a destruição dos ímpios, tudo isso vai acontecer numa sucessão de eventos, num tempo só. E os salvos, como eles ficam, irmãos? Eles também serão consumidos pelo fogo? E o mundo bom de Deus? Esse mundo que ele criou, ele foi destruído, e agora? Isso quer dizer que Deus desistiu? Será que Deus jogou a toalha para a corrupção humana que contaminou o seu mundo bom e disse, quer saber, vou destruir tudo porque não tem mais jeito? E ponto? Bem, a resposta a essas e outras perguntas vai ficar para o domingo que vem. Ok? Então, concluindo aqui, irmãos, não esqueçamos de que há uma fonte de verdade absoluta, inerrante, autoritativa, que deve guiar os nossos pensamentos, a nossa fé e para onde se dirigem os nossos olhos e ouvidos. A palavra de Deus. Caso contrário, podemos cair no mesmo erro dos falsos mestres que ainda estão por aí, irmãos. Nunca deixou de existir falsos mestres. Nunca deixará. Assim como Deus nunca mudou. O erro dos falsos mestres foi atribuir ao mundo e à criação uma imutabilidade que só pertence a Deus. É mais ou menos o que Paulo vai dizer ali em Romanos capítulo 1. Atribuir divindade à própria criação, como se a criação fosse divina em si, como se a criação pudesse ser deificada em si mesma. Não. Só Deus é perfeito. Só Ele é santo, santo, santo. Só Ele é imutável, mas a sua criação não é. Segunda coisa, irmãos, sim, Deus é o Senhor do tempo, e Ele tem autoridade, poder e o direito de fazer da sua criação aquilo que melhor atender aos seus propósitos eternos. Deus não tem que pedir autorização a mim e nem a você para interferir nas nossas vidas. Nós somos dele, irmãos. Nós somos dele duas vezes, porque Ele nos criou, primeiro, mas também porque Ele nos recriou em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro diz que isso significa que Ele nos comprou com preço de sangue. Portanto, não somos mais de nós mesmos. 2 Coríntios capítulo 5, nós somos de Cristo, não somos de nós mesmos. Penúltimo, o universo não é regido pelo acaso, nem por gestão autônoma. Deus determina desde o movimento dos corpos celestes, as transformações na crosta da terra, de uma folha que cai a uma semente que germina, tudo isso ocorre por meio da sua palavra. E é essa palavra o que dita o que, o como, o onde, o porquê de cada evento no universo. Nada acontece sem que Ele diga, faça, faça-se, haja. E por fim, irmãos, Jesus não está demorando. Ele não vai antecipar o seu plano em um segundo por causa da nossa ansiedade. Você pode roer suas unhas, comer os seus dedos, até o seu braço, se você quiser, mas Deus não vai antecipar nada do seu plano na sua vida, nem na minha, porque Ele tem um relógio mais preciso do que o relógio suíço. E essa precisão determina que os eventos neste mundo, inclusive
nas nossas vidas ocorram dentro do seu propósito eterno. Ele também não vai retardar nada na sua vida. O que ele tem para hoje, vai acontecer hoje. Quem sabe hoje será o dia da sua cura? Quem sabe hoje será o dia da solução daquele problema pelo qual você tem sofrido tanto? Quem sabe hoje será o dia da resposta às questões que você tem clamado tanto diante do Senhor? Quem sabe? Não é? Aquele paralítico estava ali deitado, há muito tempo, esperando uma solução por vias humanas. Ninguém me coloca no tanque através de uma crença pagã. Mas quando Jesus chegou ali, irmãos, ele não esperava. E bastou que Jesus falasse com ele, e em pouco tempo a sua vida mudou completamente. Então agora Deus espera pacientemente que nós nos voltemos para Ele, arrependidos, quebrantados e rendidos ao seu senhorio. Mas de repente tudo pode se acabar, porque Ele voltará, irmãos. Ele voltará. Isso é certo quando ninguém estiver esperando. Amém? Louvado seja Deus. Então fique atento. Fique atento, porque, se Deus quiser, no próximo domingo, nós vamos ver qual é o tipo de conduta que nós devemos ter diante de tudo que temos ouvido à luz da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, sobre a qual nos submetemos nessa manhã. A tua palavra, Senhor, é o que determina todas as coisas. Não há nada que aconteça neste mundo, nas nossas vidas, não há nada que tenha acontecido no passado, que está acontecendo hoje, que vai acontecer no futuro, que não seja uma determinação da palavra que sai da tua boca. Bendito seja o teu nome, porque essa palavra jamais volta vazia, sem cumprir todo o propósito para o qual o Senhor a designou. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse entendimento acerca da tua palavra, para que os nossos corações sejam curados da ansiedade, para que as nossas mentes sejam libertadas de todo o engano dos falsos mestres do nosso tempo, que nos prometem soluções mágicas e instantâneas para situações que o Senhor mesmo não disse nada sobre elas. Ajuda-nos a sermos pacientes, como o Senhor é paciente. Ajuda-nos a esperarmos, ó Deus, na tua graça, no teu cuidado, no teu amor, porque enquanto aguardamos, o Senhor cuida de nós. O Senhor trabalha em nós. O Senhor está aperfeiçoando as nossas vidas. E como o apóstolo Paulo bem lembrou em Filipenses capítulo 3, ainda não alcançamos a perfeição. O que queremos fazer, Senhor, é deixar o que ficou para trás e seguir adiante, sem nos esquecer daquilo que a tua palavra nos diz, para não perdermos a nossa visão correta acerca da história, do mundo, da realidade que nos cerca e das nossas próprias circunstâncias cotidianas. Que a tua palavra seja o norte, a luz, a lupa por meio da qual nós enxergamos melhor o que nos acontece e interpretamos melhor os eventos desta vida. Nós pedimos a tua bênção, a tua direção, que essa palavra permaneça em nossos corações e o Senhor nos guie na verdade, em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém.